Assim, o que precisa, assim, lógico, você tem uma legislação mínima que você precisa, se bem que eu não tenho amarrado para o treinamento, né? Uhum. Mas o que eu preciso, principalmente emergência, equipes de emergência, eu preciso estar treinando mensalmente e conscientizando diariamente o pessoal estar assim muito ligado em tudo que está acontecendo e atento a tudo, né? A primeira coisa, você precisa conhecer todos os produtos que você tem dentro da sua empresa, né? Conhecer, a gente vai fazer lá os grupos de exposição, a gente vai conhecer isso, vai ver onde que está armazenado esses produtos, fazer inspeções, então a gente precisa estar sempre atento, conhecer os riscos desses produtos e no eventual acidente, como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai enfrentar isso? Né? Então, a gente precisa botar lá um traje de nível A, um traje de nível B, com respirador autônomo, ou outros respiradores, mas a gente precisa ter esse treinamento, a gente precisa conhecer. Sejam bem-vindos ao Emergência Entrevista. Eu sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nós temos um tema de proteção respiratória de equipes de emergência e treinamentos de equipes em proteção respiratória. E para falar desse tema, olha quem nós trouxemos para cá. Olha, seja bem-vindo, Vera Lúcia Fernandes. Tudo bem? Boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? que honra, conseguimos trazer a Vera aqui. A Vera é Dinos, olha aqui. Nós somos a Vera é Dinos, né? Do Dinos Grupo. Da Associação de Especialistas em Combate em Emergência, né? Isso. Atuação em emergência. Que legal, né? Nosso grupo aí tem mais de 90 especialistas. Sim. Espalhados aí por esses rincões aí do Brasil, né? A gente já tem representantes de, claro, o grosso São Paulo, né? Mas a gente já tem vários estados representados. E a gente vai vendo. E eu sou novo lá, faz 2 anos. Vera já está há muito tempo, mais tempo que eu lá. Tô desde o início, né? Quando o Chuca montou lá, que é o nosso presidente, né? O grande Chuca. Ele é culpado de eu estar aqui hoje. Ah, e o Haddad é culpado. O Haddad também. Haddad também. O Haddad. O Edson Haddad. E toda a equipe Dinos, né? Querem conhecer a Vera, né? Vou falar o currículo dela, só a ponta do iceberg, hein? Então, a Vera é graduada em Engenharia Química, pós-graduada em Engenharia de Segurança e Trabalho, é especialista na elaboração de gestão do PPR, Programa de Proteção Respiratória, é membro do Dinos Grupos, que é a Associação de Especialistas em Controle de Emergências do Brasil, faz parte da comissão organizadora dos Encontros Nacionais do PAN, desenvolve e realiza treinamentos especializados para a liderança de equipes operacionais de bombeiros e brigada e é sócio diretora da SEC Work, Engenharia de Segurança do Trabalho. Poxa, Vera, que legal, hein? E é uma figura conhecida, muito respeitada, todo mundo tem um carinho muito grande por você também compartilho desse carinho. Vejo, acompanho, estou no grupo, né? Fico olhando os trabalhos que vocês vêm fazendo. Eu falei assim, puxa, que interessante, né? E tá no meio desses dinos, né, Vera? Como é que se sente assim? E aí? Como me sinto? Assim, eu me sinto assim gratificada, né? Por estar nessa equipe. Quando eu comecei a atuar em segurança do trabalho, eu tinha, pela formação química, eu fui muito voltada a riscos químicos, né? E essa parte de proteção respiratória começou a chamar muita atenção. Então, é um item dentro dessa nossa atuação em emergência muito importante. E como é que surgiu essa parte sua de proteção respiratória que te motivou nessa parte aí? Ou curiosidade, né? Foi parar nessa parte? Por ter formação em engenharia química, isso começa a despertar o entendimento dos riscos químicos, né? A entender como é que a gente, como é que fica a nossa exposição a esses riscos químicos, a esses produtos que a gente tem dentro da indústria hoje, né? Seja nos seus matérias-primas, insumos, no seu produto acabado, desde sua fabricação, vai seu transporte. Então, tudo isso envolve uma grande exposição e eu preciso realmente mapear esses riscos e indicar ali como é que eu vou me proteger nos termos de proteção respiratória. E eu acabei me apaixonando pelo tema por conta do grande professor Maurício Torloni, que foi meu mestre,
assim, trabalhamos juntos e, assim, eu tenho um carinho imenso por ele. E quando eu cheguei aqui hoje, eu até me emocionei porque eu lembrei de um treinamento que eu fiz aqui com ele, né? Nessa casa. Então, veio bem à tona, né? Legal, Vera. Então hoje é dia de emoção, Vera, porque o professor Maurício Toroni, eu conheci, a gente estava lá num evento da Expo Emergência, lá no Nordeste, e aí eu comecei a namorar minha esposa, né? Comecei a namorar, né? E aí os colegas, claro, né? Brincadeira, faz parte, né? Eles ficam zoando. Aí o professor Maurício, sentei com ele do lado, vem cá, vou te explicar. Olha, É assim mesmo. é assim, vai ser assim, assim, assado. Tenha calma, as coisas vão no seu devido tempo. E se eu pudesse hoje agradecer ele, eu agradecer ele e falar, eu sou casado e meu filho hoje tem 12 anos, né? Agradeço também outros colegas, mas eu lembro que ele me deu um conselho, assim, né? Que me ajudou muito, jovem, né? Você Ele era escuta um paizão, um né? Ele era paizão, né? E os conselhos dele é excepcional. Puxa, Vera, que lindo. Vou me concentrar aqui para eu não me perder. Tu achas, hoje, quando a gente pensa em proteção respiratória, tu acha que tanto a empresa privada quanto pública, o pessoal está treinado nisso? Como é que tá isso aí? Olha, eu acho que foi um grande avanço, assim, com o passar do tempo, né? Com a edição da Portaria 672 e a própria publicação anterior, né, em 2016, da quarta edição do PPR da Fundacentro. Isso, assim, tem sido muito divulgado, o professor trabalhava muito nisso, e a gente tem grandes especialistas aí na área falando sobre o tema. E é um tema extremamente importante. Então, as empresas estão se capacitando, né? Claro que eu lembro que o professor falava assim, o PPR é um ilustre desconhecido. Não sei se você chegou a ouvir essa frase dele. Não tive. Infelizmente, isso é verdade. A gente tem ainda muito disso, né? Então, tudo que envolve o programa de proteção respiratória é um programa que realmente ele precisa ser escrito com os moldes da empresa, né? Então, eu preciso pensar lá nas minhas atividades rotineiras, não rotineiras, onde tem envolvimento de risco químico, né? E, principalmente, se acontecer uma emergência, como é que a gente vai conseguir atuar para ter a devida proteção para essas pessoas que estão à frente desse combate, né? A gente tem que trabalhar a prevenção e pensar depois num eventual acidente, como é que a gente vai poder agir, né? Então, se você pensar, a gente precisa capacitar as equipes, a gente precisa ter equipamentos de ponta para realmente garantir essa proteção respiratória. E nos seus treinamentos, quando você vai nos seus treinamentos, assim, qual a dificuldade que você acaba analisando assim no seu dia a dia? Com alguns sim, com outros não, né? Bom, a gente acaba conhecendo muito pelo olhar, né? Quando a gente começa a dar treinamento, você já sabe, aquele vai me ouvir, aquele não está me ouvindo, né? Então, depende muito da cultura de cada empresa, né? E da disposição de cada um que tem ali, né? A gente precisa passar que eles precisam ser tratados com muito respeito e eles precisam se respeitar, né? Eles precisam entender que se há indicação de uso de um respirador, ele precisa usar e durante toda a sua exposição. Se ele for combater uma emergência, ele precisa estar com equipamento autônomo, não dá para ele ir simplesmente com qualquer respirador. Então, ele precisa ter essa conscientização. Agora, sabe qual é o maior problema com os rapazes? É a barba. A barba. A barba. Esse é o maior problema que assim, dificuldade. Eu já fui causadora de separações, de divórcios, porque o cidadão não quer tirar a barba porque a esposa não gosta. Então, essa é só uma curiosidade. Claro que não é nesse nível, né? Mas existe... isso é normativo. Não é que ninguém impôs isso, né? Mas para que eu utilize um respirador adequadamente, a primeira prerrogativa que eu preciso ter para os rapazes é não ter barba. Como esse é um problema de vocês, isso não é problema meu. Nossa, é verdade. É verdade, sou mergulhador. E com barba, você utilizar a barba, a máscara, ela sempre vai entrar um pouquinho de água e vai incomodar. Tem mergulhador que usa barba, né? Mas sempre até para mergulho, incomoda. né? E assim, uma coisa simples, você falou mergulho recreativo, uma coisa assim. Mas situações dessas... Mais profissionais, sim, né? Eu preciso... isso precisa ter realmente uma certa obediência para isso, né? Então, essa é uma curiosidade, né? Mas o mais, assim, é utilizar corretamente o seu, entender por que você precisa usar um respirador
que isso realmente vai te proteger contra aquela exposição ao produto químico. Então, eu preciso entender como que eu vou proteger esse colaborador e que ele entenda que isso é pela saúde dele, né? Por mais que a gente tenha controles médicos, eu nunca sei exatamente o que aquele produto pode causar eu ficando exposto. Cada um tem uma reação diferente, né? Cada um tem uma reação diferente. Exatamente. Mesmo com o mesmo produto químico, né? Exatamente. Eu conheci pessoas assim, conheci um rapaz que manipulava um determinado produto, que toda vez que ele tinha um contato com o produto, ele tinha uma reação alérgica na pele. Só ele, né? Então, depende muito da sensibilidade de cada um. Isso é um fator que, quando a gente está montando um programa de proteção respiratória, a gente tem que levar em conta, né? Se eu tenho algum problema para ele ficar exposto a um determinado produto, ou se aparecer alguma coisa, a gente tratar disso, né? Ou ele vai para outra função ou não, né? Eu faço um dos itens de programa de proteção respiratória é fazer ensaios de vedação. E eu já peguei pessoas de equipes de emergência que tinham fobia, colocava só o respirador para fazer o ensaio e entrava em pânico. Falei, mas como você é brigadista e como que você está selecionado para usar um equipamento autônomo? Não tem condições, né? Então, imagina usar um nível A, então. Então, não, aí não vai com a máscara. Então, a gente precisa conhecer a equipe, precisa saber exatamente quais são os seus limites, quais que são as suas, o que ele pode atuar. Ele pode ser da brigada, mas ele pode atuar em outra situação. Mas muitas vezes há o receio de se declarar, né? Então, ou às vezes ele está enfrentando uma síndrome de pânico, que isso acontece, e está acontecendo muito, né? Com essa vida maluca que a gente tem. Sim. E o pessoal tem medo de contar isso, né? Então, Ou então tem um problema. Uma vez eu peguei um rapaz que ele falou assim, eu tive um derrame pleural. Eu falei, sei, você não avisou a sua chefia, não avisou ninguém, você está usando respirador na área, né? Então, olha onde vai, né? Então, a gente precisa conscientizar o pessoal que ele vai fazer a sua atividade segura, mas desde que ele tenha condições. E ainda tem esse lado da individualidade biológica, Vera. O negócio é meio complexo mesmo. É complexo, é complexo. Caramba. Por isso que, assim, todo o pessoal que está à frente, gerências, autodireção, o pessoal que está na ponta da linha precisa realmente conhecer a sua equipe para saber quais são os seus limites, né? Com quem que eu realmente posso contar na hora que ali eu tiver uma emergência aí no caso, né? Puxa, e no caso, por exemplo, Vera, você vai para dar o treinamento, mas você não foi para selecionar quem ia fazer o treinamento. Mas a gente e aí, acaba... se cruza, aí te dá um resultado, ó, deu esse resultado. O RH como é que faz? Colocou 5 ali que não era para estar ali. Não, aí as equipes aí as chefias têm que pensar, né? Como você tem pessoas na empresa que você pode delegar, né? Porque você não tem um equipamento, por exemplo, autônomo para cada um. Seria um sonho, né? Cada um ter o seu, né? Você vai delegar só para aquele que... Exatamente. Então, eu tenho lá 5, 10 equipamentos autônomos, depende do tamanho da empresa, né? 20... mas aí você seleciona as pessoas que vão realmente atuar ali e muito treinamento, né? A gente precisa de muito treinamento. Tem pessoas muito boas em campo, mas realmente é treinar e reciclar. Isso eu acho que é a chave de tudo, para que a gente tenha um grande sucesso, né? Vera, eu não quero entrar em polêmica, mas às vezes eu acho que o gestor, o empresário, o pessoal do RH... confunde, às vezes, 8 horas com 8.000 horas. Como assim? Treinamento. Mas o treinamento de 8 horas não é 8.000 horas, né? Então, por exemplo, dá treinamento de emergência de 8 horas. Eu não sei se ele acha que com 8 horas a pessoa vai virar um socorrista do SAMU. Aí eu fico pensando assim, aí eu sou leigo, a pergunta de leigo, tá? Num proteção respiratória, ele confunde um treinamento talvez de 4 horas com nível A? Assim, o que precisa, assim, lógico, você tem uma legislação mínima que você precisa, se bem que eu não tenho amarrado para o treinamento, né? Uhum. Mas o que eu preciso, principalmente emergência, equipes de emergência, eu preciso estar treinando mensalmente e conscientizando diariamente, o pessoal estar, assim, muito ligado em tudo que está acontecendo e atento a tudo, né? A primeira coisa, você precisa conhecer todos os produtos que você tem dentro da sua empresa, né? Conhecer, a gente vai fazer lá os grupos
de exposição, a gente vai conhecer isso, vai ver onde que está armazenado esses produtos, fazer inspeções, então a gente precisa estar sempre atento, conhecer os riscos desses produtos e no eventual acidente, como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai enfrentar isso? Né? Então, a gente precisa botar lá um traje de nível A, um traje de nível B, com respirador autônomo, ou outros respiradores, mas a gente precisa ter esse treinamento, a gente precisa conhecer. Precisa mexer nesse equipamento. Eu sou mergulhador, então, assim, para você descer com... Você precisa manusear. Eu mergulho, eu faço mergulho técnico. Então, para chegar no mergulho técnico, não vou nem falar de mergulho técnico, acima de 30, 40 metros de profundidade, mas você vai no mergulho raso, recreativo, o aluno tem que treinar bastante para que ele consiga executar aí. Quanto mais você treinar, né? Se você tiver, porque assim, precisa ser uma equipe muito coesa e tá sempre junto, tá sempre trocando ideias, né? E isso é uma valorização para esse profissional que tá. Tem empresa que faz isso e tem empresa que não faz. Comente. Olha, infelizmente, aquela que não faz, ela compra o EPI mais barato. Eu não queria falar a maioria, né? Sim, desculpa. Mas, então, infelizmente, eu ainda tenho empresas que não têm isso. Mas porque não tem profissionais capacitados que mostrem isso, né? A princípio, parece que investir em produção respiratória é um custo alto. Uhum. Mas quanto custa um acidente? Com vida ainda, um sinistro... Exatamente. É muito complexo, né? E hoje, às vezes, você fala assim, eu vou terceirizar o serviço, aí já não é mais um problema, não. Aí é que é um problema, porque a gente tem corresponsabilidade. Uma empresa procurou a Vera para fazer esse treinamento. Se dedica muito, se investiu muito. Aí fica uma pergunta... Por que eles tiveram um sinistro, aí chamou a Vera? Não. Eu gostaria que não fosse assim, né? Eu gostaria que não fosse assim, mas existe essa correlação? No meu existe essa correlação. No meu existe. No meu a gente faz. A gente faz com sim, porque a gente faz com piscina mais segura, então a gente tem um pouquinho dessa correlação. Eu ia falar um pouquinho para não falar um pocão. Mas eu pergunto, existe essa correlação também? Eu acredito que sim, né? Se acontece alguma coisa, isso é fato, né? Sempre que acontece algum tipo de acidente, alerta, vai se buscar alternativas. Só que assim, o grande aliado nosso hoje em mercado é ter a sua reputação. Então, uma empresa precisa ter a sua reputação, o seu nome, e não ser associada a uma empresa que tem riscos, que toda hora tem um acidente, que toda hora é manchete em jornal. Isso que é... Porque, assim, tudo que acontece, logo o pessoal puxa foi na empresa tal. Então, ela fica falando, martelando aquela... Ninguém está interessado em, como é que ficou a vítima, se teve vítima, o que a gente pode fazer para melhorar? Ele vai massacrar aquela empresa, né? Lembrando isso, né? Então, como as empresas hoje têm que ter as suas certificações, que nem uma empresa que tem uma ISO 45001, na área de segurança, ela tem que realmente atuar, não é apenas papel, né? Então, a gente conta com cada vez mais profissionais capacitados e que eles multipliquem esse conhecimento junto às equipes, né? E vendam o peixe dentro da empresa, né? Diga, olha, o quanto isso aqui é importante. Então, quanto mais a gente capacitar e educar, melhor vai ser esse resultado. Nossa. Vera, eu não quero jogar mais lenha, mas jogando um pouquinho, se você acompanhou, você deve ter acompanhado aí nas mídias, né? Aquele incidente que ocorreu, que não foi numa empresa, teoricamente, mas ocorreu numa academia. Na piscina. Uhum. Na piscina. Aí eu até pedi ajuda do Haddad para a gente fazer um trabalho junto pela sociedade brasileira, né? Conta um pouquinho para a gente essa diferença que ele usou uma máscara, ele não estava usando máscara. Não, o problema não é nem ele usar máscara, né? Ele superdosou uma quantidade de cloro para a piscina que foi a óbito, né? Acho que eu não sei se só foi aquela moça a óbito. Acho que foi só. Eu não sei se o marido acho que se recuperou, né? Depois o pessoal não fala mais nada, a gente não ouve, né? É muito sério isso, né? Quando você usa produtos químicos. Eu sempre falo em treinamento que a conduta que eu tenho que ter dentro da empresa e conhecer os produtos, né? Ter uma FDS, ter esses produtos, você compra, adquire de empresas idôneas, você conhecer isso, né? Não é só preço, eu preciso saber procedência, né? Lá em casa, na nossa casa é a mesma coisa, você compra um produto químico,
ou você compra na rua com o pessoal vendendo, nada contra, ou tudo contra, né? Contra, né? Esses são produtos que eu já vi pessoas terem queimaduras seríssimas na pele, que era um detergente e era só da cáustica pura, né? E nesse caso aí, quer dizer, a pessoa já não tinha treinamento, ninguém sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? Ele não tinha instrução nenhuma, então foi uma fatalidade. Lógico, tem fiscalização, não existe, né? Não existe. Então, ele tinha alguém que orientava, que eu nem sei se tinha noção. Então, ele fez uma superdosagem e ela, com certeza, tinha uma sensibilidade maior, porque outras pessoas estavam lá e isso não aconteceu, né? Então, depende de cada um, não adianta, né? Então, fora a exposição dele, eu tive a exposição de pessoas que foram atingidas que não tinham nada a ver com o tratamento de água da piscina, né? E você vê uma situação assim, que a gente está falando das empresas aqui, nesse nível. Aí eu fui falar dessa aqui. Não, mas é verdade. Então, Vera, você vê, esse aqui para você tá ruim, porque você quer chegar aqui. E você tá ali na empresa. Aí eu te falei desse aqui, olha para baixo. E a gente tá... E como é que fica? Agora que, né, vai começar a mudar um pouco esse produto, mas são muito. Quer dizer, a gente tem porque uma não série tem norma. de acidentes. Na empresa tem um monte de norma. E na academia? Não. Escola. Nos clubes, né? Clubes, escola, academia, escola. Você tem uma grande população, né? Lei 3722, Lei Lucas. Lei Lucas é primeiro socorro. Que loucura, né? Imagina, a gente vê a discussão do nosso grupo lá dentro desse... Eu nem jogo isso lá no grupo, se jogar dá um nó, né? Porque você tem que... Você tá olhando daqui, a gente tá falando daqui, mas quando a gente olha para lá, né? O que a gente precisa sempre, onde a gente puder estar, é divulgar isso, né? Dizer, olha, isso tem problema, a gente precisa disso, né? A gente falou do Edson Haddad. Você vê que o pessoal do CETESB passa, né? Tomba caminhão. Eu lembro que eles tiveram uma ocorrência e, assim, me parece que um caminhão de Belo Horizonte que ninguém tinha referência. O motorista não sabia quem era a transportadora, olha que loucura, e nem sabia, talvez, o produto que ele estava transportando. Então, olha só, isso numa estrada, né? Então, é louco isso, hein? É louco, né? Por exemplo, quanto à identificação desse produto, né? Um profissional de emergência, ele deve lidar com essa questão. Até uma pergunta aqui que foi formulada, eu queria fazer para você. Como deve lidar com essa questão de falta de informação para sua devida proteção respiratória? Que até uma pergunta que a Paula mandou para nós aqui. Olha, a gente precisa conhecer. Quando não se conhece, a gente precisa ter a curiosidade de ir atrás de informação, né? A gente precisa ser um curioso. A gente precisa entender disso, né? Se você for lá lavar seu banheiro, imagine, aí você põe cloro, água sanitária, você põe um produto multiuso, aí você mistura tudo. Qual que é a ideia? Eu vou misturar tudo, fechar a porta e deixar que a sujeira limpe sozinho, né? Desgrude a sujeira, desgrude. Nossa. E aí você pode entrar e você pode simplesmente apagar e você pode ter uma intoxicação grave ali, uma exposição aguda a produtos que não são incompatíveis, né? Você não precisa de tudo isso, você precisa de sabão, um pouco de água sanitária e esfregar, é isso que precisa fazer, né? Então, a gente precisa alertar as pessoas que elas precisam saber com o que ela está mexendo. É muito perigoso isso, né? Falando de tragédias, aquela moça que aspirou pimenta, que até hoje... Sim. Até hoje ela tem sequelas, não sei como é que ela tá. Quer dizer, ela tem uma sensibilidade muito grande à pimenta. Então, qual que são as nossas sensibilidades? Eu citei o caso do rapaz que foi trabalhar numa indústria química, com uma exposição a solventes, e teve um problema no pulmão. Ele falou para mim que teve um derrame de pleural e ele optou por trabalhar ainda com respirador. Eu falei, como é que você vai trabalhar se você tem que sair da área, não dá para você usar respirador se você já tem alguma deficiência ali, né? E uma coisa importante falando disso, quando eu vou usar um respirador, o mesmo pessoal de emergência principalmente, eu preciso fazer exames médicos. Eu preciso saber se eu sou um candidato a usar respirador. Ele precisa estar apto pelo médico do trabalho. Não simplesmente usar. Ele pode ter uma asma, uma bronquite crônica que impede ele de usar um respirador, tanto em pressão negativa quanto positiva, né?
Então, também uma parte do programa de proteção respiratória. Ele precisa estar apto a usar respirador. Ah, tá. Então, Por isso que coincide com aquele assunto da fobia, né? da fobia. Porque mesmo ele não tendo isso, ele pode ter fobia, né? De você colocar uma máscara no rosto dele. Aí ele tá lá ficar- na equipe, eu falei, e Nossa. aí, como é que faz, né? Eu vou contar um caso muito curioso, bem rápido. Deve? A gente foi fazer uma vez um ensaio de vedação e era uma operadora de empilhadeira. É raro eu Depois você encontrar. explica pra gente como é que é esse ensaio? Depois? Explico. Uhum. E a gente foi fazer um ensaio qualitativo, em que a gente põe um produto, né, que é sacarina Ubitrex, e usa um capuz e ensaia o respirador, tá? Então é qualitativo, depende da pessoa me dar a informação. A hora que eu pus o capuz, ela saiu correndo. E eu fiquei até assustada, porque fui atrás dela, eu falei, o que aconteceu? Não, eu tenho fobia. Aí, uma coisa, tenho fobia, eu não entro em elevador, não posso ficar em lugar fechado. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui ver qual que era a atividade dela. Ela pegava fardos de papelão e colocava num galpão. Então, ela era ótima operadora de empilhadeira, só que ela pegava esse fardo, entrava dentro do galpão. Falei, mas como você fazia? Não, eu punha o respirador, ela não ajustava e ela prendia a respiração. Putz, Então ela foi lá e colocava o fardo. Eu falei, olha o risco, olha o que poderia ter acontecido com ela. Acúmulo de CO2, ter apagado, ter convulsionado. Não, o problema é ela causar um acidente pela situação. Como é que eu vou prender a respiração? Uma loucura. E se ela descobrir que pode fazer hiperventilação antes, ela faz hiperventilação, ela joga PO2 lá para baixo, Exatamente, a PO2 lá para baixo, a PO2 E lá em ela cima, ficou isso ia exposta, apagar. ela ficou exposta ao particulado ali do papelão, E né? A fazia poeira. apneia. Caramba, que loucura. Aí eu falei com o pessoal, gente, precisa colocar ela em outra operação. Ela não pode usar respirador. Mesmo ela sendo uma ótima operadora de E esse empilhadeira. caso não deve ser isolado, deve Não, ter outros muitos casos, casos, assim, muitos que a pessoa casos. levanta a máscara ou não põe porque não consegue. Quando a gente fala de proteção respiratória, o respirador ele vai ter, a gente fala em um fator de proteção, né? Então você vai dimensionar se é uma semifacial, facial inteira, e tal. Só que ele vai te dar proteção de acordo com o limite de exposição, que aí você tem que avaliar uma série de coisas. Ela vai te dar ela vai ter um fator de proteção, mas desde que você use durante toda a exposição. No momento que você vai conversar, tira a máscara, né? Nossa. É uma coisa assim, então a gente treina muito isso para que o pessoal não faça isso. Imagina uma pessoa em emergência usando uma autônoma tirando para conversar. Hoje você faz o quê? Sinais, não tem o que fazer. Né? Sim. Então eu falo isso, pessoal, como você vai tirar, né? Você vai. Então é uma coisa assim, louca. Assim, como é que eu vou te explicar? É educacional, não adianta, é cultural. Eu preciso realmente romper essas barreiras dentro da cabeça da pessoa e dizer, olha, isso é para o seu bem. Aí eu respiro um dia um pouquinho, outro dia um pouquinho, não me protege o que devo, e lá na frente pode acontecer um problema grave, né? Posso ter logo um problema de saúde. E os que pode crônicos, ser como é que vocês veem isso? O problema? Porque a gente está falando da parte respiratória, da emergência, a coisa atual, a coisa aguda. Mas e os problemas que ela vai utilizando? vai isso acumulando, vai acumulando. 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 A gente diz, né, está exposto lá particulado, né, poeiras, fumos metálicos, tudo que for insolúvel em água, né, principalmente os fumos metálicos, eles vão começar a se depositar nos alvéolos, tá? Se for solúvel em água esse particulado, ele dissolve e vai para a corrente sanguínea. Gases e vapores entram pela via respiratória e vai atingir cérebro, rins, fígado e vai por aí afora. Você nunca ouviu, assim, a gente sempre conta, né, que a gente tem o caso de pintores de oficinas, né, mecânicas, que você nunca vê usando o respirador, né? A maioria não usa, né? Você entra assim, aquela névoa, né? E aí o pessoal, a gente diz assim, ele vai ao médico. Antigo, nunca não, trocou filtro. mas nem filtro. Nossa, aí usa uma descartável. Nada contra descartável, mas não é às vezes adequada porque né? se eu tenho vapores orgânicos, como é que eu estou usando um respirador para particulado? Ainda tem isso, eu preciso dimensionar corretamente, né? E aí a pessoa vai no médico, está com cirrose hepática. Bebe? Não bebe? Não bebe, mas tá exposto a vapores orgânicos, né? Caramba.
Então, E de cloro, eles falam alguma coisa de absorção de cloro, essas coisas? Porque o cara... o cloro é um gás, né? É o que você fala por causa da ponta da piscina. É. Então, eu tenho limite de exposição para ele, né? E os E professores de natação? É você que tá falando, velho. Tô perguntando. Eu só tô perguntando pra Vera, só perguntei. Tava quieto. Tem até a pergunta aqui, ó, tá aí. E porque eles ficam nessa exposição de cloro ambiente fechado. Essa exposição é maior ali na hora que você está preparando o produto. E Na hora que- naquele caso que foi um excesso um excesso, né? Uhum. Mas provavelmente talvez eu Aquele possa ter caso não pessoas foi que um estão. não foi um caso isolado, nós já tivemos em Campinas mais 2 casos que tiveram mortes, nós tivemos outros casos aí também, tivemos em outros países também, na Inglaterra também, acho que umas 5 ou 6 pessoas que morreram, nos Estados Unidos também, com esse tipo de utilização desse tipo de cloro, né? É uma má utilização, né? Má utilização. Nós devemos ter casos vários aí, Que não talvez aparecem, né? são casos do dia a dia de usar cloro em casa, 1%, 2,5%, né? Que ele joga, vai pro chuveiro, deixa aquele vaporzão aspirando, e aí tem uma pneumonia química depois. Né? Exatamente. E uma exposição aguda, né? Que pode levar até. Você pode ter lá parada respiratória, uma série de coisas. E aí né? o funcionário pode ter isso em casa e não saber, né? Que foi decorrente dessa exposição, né? Eu sempre falo pro pessoal, assim, o que a gente trata aqui na empresa, você leva para tua casa. Saiba o que você tem na sua casa. Principalmente, né? E você está muito presente com isso. Se alguém tomar, né? O tomar não é, né? Correr um acidente que você acaba entrando, né, no seu organismo, ou você joga nos olhos, acontece alguma coisa, você fez a ingestão, você tem que pegar esse produto e levar, né? E levar para o hospital, porque você não vai falar o quê? Você vai tomar leite? Você vai tomar água, provocar vômito? Não, vai para o hospital, né? Pro hospital, né? Por isso que não pode comprar produto lá Aqueles que na vêm perua que na passa. perua que passa vendendo. É Né? barato, né? Barato, Baratinho. eles E diz trocava por panela velha, é, por papelão, ganhava pintinho, o... aqueles pintinhos, mas é antigo, 40 anos, os caras passavam batendo e vendia produto Então, químico. eu não sei se você conhece o Torlone Filho, né? O filho do professor. Aham. Ele trabalha com a gente, né? Que é uma continuação ali do professor que a Manda um gente abraço pra manda. ele. E o Maurício sempre fala assim, né? É baratinho, né? Que o pessoal compra o EPI, né? Geralmente o EPI ou o respirador. Ah, compra aquele porque é baratinho. Então, esse conceito a gente precisa tirar da frente da gente, Muito, né? Esse termo baratinho, né? Baratinho. Quanto custa uma vida humana, né? Quanto custa? Então, a gente precisa tratar essas pessoas que estão sob nossa responsabilidade com muita empatia, né? Precisa ter muito respeito, precisa realmente ter uma atuação. Eu falo, você tem que fazer aquilo que você gosta. Se você não gosta, vai fazer outra coisa. Vai né? fazer outra coisa. Exatamente. Pera, a gente, se você me permite agora pedir autorização, a gente tem um trabalho na Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático que a gente sempre usa 5 itens para falar com as pessoas que não são profissionais. A gente usa uma linguagem que a gente fala tanto para profissional quanto para leigo. Fica aí uma sugestão da gente criar, por exemplo, para emergência química. A gente não tem. E seria um material de fácil acesso que o Dinos, eu estava para falar isso com você, com o Tchuca, todo mundo cria e coloca. Aí faz aquela reunião de louco, a gente coloca 30 itens e fala, não, tem que ser 5. Escola desses 30, são 5 itens para eles gravarem, né? E foi o que a gente fez lá com o Pegas, lá que eu pedi ajuda, até passo para você dar uma olhada de novo, se a gente tem que fazer uma revisão naquele material novamente e remontar ele para a piscina. Essa é a dica da piscina. Vou mandar novamente, você olha... E é um barato de piscina, porque assim, quando eu comecei a fazer engenharia química, lá atrás eu trabalhei um tempo na prefeitura de São Paulo e eu fui justamente pessoal de piscina. Piscina? Então, eu cuidava da parte de manutenção e parte de cloração, né? E naquela época a gente usava cloro líquido, né? Que era... O cloro vinha 12%, 13% esse aí, né? E ele, assim, eram bombonas, né? O pessoal dissolvia e jogava na piscina, né? Ou, alguns lugares tinha dosador, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, né? Mas quando eu falei das empresas, as empresas ainda têm treinamento para isso. Esses lugares nunca ouviu a palavra nem treinamento. Exatamente. Talvez não tenha lido essa Na palavra. verdade, talvez teria que se atrelar que esses lugares, apesar de não ser uma indústria, né? Mas ter um profissional
que responda por isso, né? Tá Que tenha espiritualização, né? que tenha um precisa ter CRQ químico. ali, CRQ. que eu tenha um químico responsável, alguém que oriente essa pessoa, que responda por lá, que alguém que possa orientar, que possa educar esse tratador, né? Não sei o termo que o Isso. pessoal usa, um tratador de piscinas, né? Então, eu acho que vale a pena investir nisso, né? Uma outra coisa que os termos técnicos aí, que vem, o pessoal fala muito dos termos técnicos da área, que mudou. O que teve de novidade Como nisso? assim você diz? Na área de segurança mesmo, É. de proteção respiratória, teve alguma coisa? Não. Não, Surgiram o que a alguns gente termos, tem né? hoje, o que está em vigor é a quarta edição da Fundacentro, que o professor Torlani participou disso, e foi, na verdade, a gente teve, junto com ele, o professor Vladimir, né, que era da Fundacentro, isso ficou vigorando em 2016, essa é a nossa última referência, né? Uhum. Então, ele tem uma força de lei pela portaria 672, né? E ele foi implantado, isso está desde abril de 1994. Então, era para a gente estar muito mais além, né? Que a gente fala, E né? essa Há muito portaria, tempo. ela fala do quê, perdão? Só para os Não, nossos ela ouvintes. fala, ela é alguma coisa que norteou alguns assuntos, entre eles, né? Da parte de produção respiratória, que tinha que seguir o PPR da Fundacentro. O PPR da Fundação, que não é tão novo assim, né? Não, não. Então, tá lá com essa quarta edição e a última vez foi em 2016. O que ele trouxe de novidade, assim, na época, né, foi que, assim, que nós tínhamos que fazer os ensaios quantitativos obrigatórios para faciais inteira, né, que antes a gente poderia fazer ou não, né, ainda qualitativo. E uma outra coisa, quando o pessoal, que eu estou me recordando agora, o pessoal que às vezes usa por opção dele, não é porque eu coloquei na empresa, mas ele pede para usar o respirador. Só que aí ele tem que seguir todo o critério da produção respiratória, não simplesmente usar, né? De qualquer jeito, né? Exatamente, Ah, né? Mas eu posso ter alguém que fala assim, eu estou incomodado, eu quero usar um respirador, né? Então ele pode usar uso voluntário, né? Isso foi as grandes coisas que é coisa. O nosso é muito atual, porque ele já traz tudo que tem nos Estados Unidos, Europa, ele está inserido nele, né? Então, assim, o que a gente precisa é pessoas cada vez mais que entendam como é que funciona o programa. O programa não é simplesmente escrever um papel e colocar ali na gaveta, se vier uma fiscalização, ó, está aqui. Né? Ele é atuante, ele tem movimento, ele não pode ser apenas um negócio escrito e largar lá na gaveta, né? É muito sério. E qual é Então a tem várias etapas. E qual é a carga horária desse treinamento que funciona em média? Qual é? Não, você não tem uma carga horária específica, né? Geralmente a gente faz, para pessoal de área mesmo, 1 hora, revisa os conceitos, né? Por que ele precisa usar respirador. Eu acho que é o mínimo que a gente precisa fazer. E às vezes a gente não consegue nem tirar a pessoa 1 hora por ano da produção, né? É uma loucura. Uma loucura, né? É uma loucura. Tirar para fazer ensaio de veração, que é outra etapa, né? Mas eu acho que a gente tem que furar isso, né? Que nem para emergência, aí a gente usa quanto mais tempo você tiver e prática, né? Teoria e prática é muito importante, né? Mas é conscientizar, é conscientizar. Eu acho que, assim, a gente não deve fazer o mínimo. É claro que junta tudo, né? Aí isso envolve entrada em espaço confinado, né? Então você precisa de mais tempo para falar de produção respiratória, né? Entender que eu não posso simplesmente entrar lá sem fazer, se eu não ter o equipamento adequado, se eu não fizer uma medição de gases lá dentro, né? Então, é um monte de coisa, né? São várias coisas, né? E outra, eu tenho indústrias que eu tenho liberação de um subproduto monóxido de carbono, e aí como é que faz? Eu tenho que ter monitores para avisar que eu preciso sair da área, senão eu vou ter que ter um equipamento de adução de ar para estar nesse local, né? Então são muitos fatores ali, né? Então a empresa precisa saber dos seus riscos, precisa conscientizar os seus colaboradores, educar, né? Treinar e dar o equipamento adequado, né? E ele usar durante toda a exposição. Porque não adianta nada, eu posso ter o mundo aqui, né? Temos equipamentos de ponta, fazemos tudo. Se o colaborador não se conscientizar que ele precisa fazer a coisa direito,
Não serve para nada. Uma coisa que eu vejo, por que que tem empresa assim que tem uma cultura muito forte, onde você entra e fala, nossa, aqui essa empresa tem uma cultura muito forte. E a outra não tem. A gente sabe, tá? Essa tem, essa não tem. Então, como é que a gente faz para essa aqui ficar próximo dessa? Ou... Vai contar com a sorte, né? Precisa lá ter um profissional ali de segurança que consiga ver isso. E eu falei, o próprio mercado vai exigir isso, né? Eu acho que empresas que não investem, elas tendem a assumir. Eu acredito nisso. E com as normas, com as ISO, elas vão obrigando a empresa Exatamente. a isso, né? Eu acho que aquela que só oferece um preço menor, porque ela não investe em nada, uma hora essas coisas vêm à tona e ela começa a ficar de lado no mercado. Porque hoje, quando eu vou comprar de você, eu preciso saber se a sua empresa é idônea. Eu preciso saber se você está aplicando todos os programas que estão existentes, o que você faz, se você tem um bom nome no mercado. Isso vai selecionando, né? É o que é a nossa esperança, né? Não pensando que eu estou deixando pessoas sem trabalhar, não é isso. Mas eu preciso trabalhar com segurança, né? Porque a própria empresa que investe em segurança, ela não vai querer contratar. Você vê, exemplo, grandes mineradoras utilizam isso. Elas vão fazer contrato com outra empresa, mas exige que o cara tenha treinamento de direção defensiva, que ele tenha treinamento de primeiros socorros, treinamento e tal. Então, eles exigem da outra empresa, né? Que a empresa que diga, olha, seus funcionários, você... Geralmente, quando uma vai trabalhar para outra, há uma exigência de você cumprir, de você me trazer... Ah, você tem treinamento, você tem a parte médica. É muito importante isso, né? Legal. Você participou dos primeiros PANs, não foi, não? De evento de PAN, né? Dos primeiros, isso lá, antes de virar nacional? Como é que foi? A gente tinha encontros regionais. Antes disso, o Chuca Correia, né? Chuca. Estamos usando, eu e a Vera, tá? Dá uma olhada aqui. O Correia, que também é nos diretores dos Ginos, né? Eles eram... O Correia era de PAN de São Bernardo e o Chuca de Santo André. Eles já faziam competições entre os PANs de equipes, né? Uma forma de se confraternizar, né? Exatamente. E aí, um belo dia eu estava com eles, eu não sei exatamente o porquê, o Chuca virou para mim, eu já os conhecia, né? Aí ele falou para mim, você não está fazendo nada, já que você não está fazendo nada, você não quer montar um seminário? Aí a gente montou, na antiga empresa que o Correia trabalhava. Assim, 25 pessoas, arrumamos lá uns patrocinadores, fizemos um crachá, estou falando de um tempo para trás, né? E aí, daí começou. Aí a gente começou a fazer encontro regional, a coisa foi crescendo, né? Aí virou nacional em 2015. A gente ficou um tempo parado, aí em 2015 a gente virou nacional, a gente fez Santo André, em 2 anos a gente fez em São José, e em 2019 a gente fez em Santos. Aí veio a pandemia, deu uma segurada, né? Mas esses 3 últimos já eram encontros nacionais. Então, esse ano a gente, em agosto, deve fazer o encontro nacional de PAN, né? Plano de Auxílio Mútuo, e RINEM, né? Que é o título. Em agosto, então, né? Em agosto, início de agosto. E onde a gente reúne o pessoal da área de emergência, né? Então veio pessoal de SAMU, vem pessoal de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e as empresas representantes de cada PAN. Em São Paulo a gente deve estar em torno, se o Chuca me falou direitinho, se eu não esqueci, 40 PANs no estado de São Paulo, né? 40. E vai para 60. O pessoal de Suzano, que é muito forte, o Banzini foi o coordenador durante o tempo lá. Eu tenho ali o RINEM do Vale, o PAN do Alto Tietê, que está ali, né? Eu tenho todo o pessoal da Baixada Santista, né? O pessoal aqui do interior, né? Que você pega aqui Campinas, né? Eu tenho uma RINEM, Sorocaba, eu tenho vários, né? Eu tenho o CIEG aqui em Guarulhos, né? Que é Sistema Integrado de Emergência de Guarulhos. E aí as empresas se reúnem. Então, isso para a gente, e voltando ao Brasil, né? Eu tenho 20 espalhados aí pelo Brasil, tá? Então, é muita gente atuando nisso. Então, para esse evento, a gente vai estar trazendo coordenadores de PAN e RINEM. RINEM, eu acho que eu não tenho fora de São Paulo, mas de PANs que vão vir para cá. Que é o RINEM? Rede Integrada de Emergência. A única diferença é que que a mais famosa, a primeira foi Vale do Paraíba, né? É que eles têm radiocomunicação.
Então, é por isso que eles chamam uma rede integrada, mas é a mesma ideia do PAN. São empresas, a Renei do Vale, ela conta com 39 empresas, né? Então, nossa grande estímulo, né, na área de emergência são a atuação dessas equipes. Puxa, Que essas legal. empresas se reúnem e vão montar os seus planos de atendimento mútuo. Então, se acontecer alguma coisa, uma ajuda a outra, uma vai com equipamento, outra vai com equipamento para extinção do fogo, e vai por aí afora, né? Com roupa de aproximação, aí vai, né? E é um evento muito gostoso, né? Pela cara de É. vocês, eu vejo comentários dos grupos falando, olha, vai ter um evento. Até eu É. quero ir também, pô. Com certeza, né? Os dinos têm que estar lá em peso, né? Tem que estar em peso. Tem que estar em peso, né? E falar no Dinos, nós só temos uma mulher no Dinos? Não, estamos em 4. Agora, Somos 4. quem é? Você, a Vera? Eu, Paulo Scardino, A Paula? a Paula, eu tenho acho que a Rose, se eu não tiver enganado, desculpa, Elizabeth, entrou mais uma agora aqui que me perdoe, eu esqueci o nome dela, aqui da Baixada, que veio se juntar a gente, né? Eu até falei, seja bem-vinda. Isso, exatamente, me fugiu também me o nome. fugiu. Me perdoe. Me perdoe também, porque eu sabia, porque eu faço parte do grupo. Olha, tu entraste numa área que praticamente é masculina, né? E aí você foi se destacando aí, como é que isso mudou, melhorou? O que você achou disso aí? Eu acho que a gente já tem muitas mulheres atuando, né? Porque eu acho assim, existe realmente... Eu já trabalhei em várias indústrias que eu tive até questionamento, mas você é capaz de fazer isso? Eu já ouvi isso, tá? Sério? E não foi uma vez só, não. Existe isso, ainda existe, né? Mas a gente vai quebrando esses paradigmas aí, vai tirando de lado, né? Corrige, quando a pessoa chega num certo grau, claro que eu estou dizendo isso para as novas que vão estar chegando. Não é seu caso, porque você é uma pessoa muito conhecida, então você é o tipo de pessoa que vai dispensar comentários, né? O cara não contrata quem é a Vera, eu quero que a Vera venha aqui e faz tal coisa. Então seu nome vira quase que um sobrenome para esse tipo de coisa. Então você não tem problema com isso. Agora as outras que estão começando, talvez, aí vai... Não, mas eu acho que a coisa está mudando bastante. Eu tenho pessoas muito capacitadas, né, que estão à frente de equipes de emergência, né? Eu acho que isso está mudando, né? E é diferente, né, quando a gente está... Eu não sei, eles falam que é diferente, né? Eu não sei dizer, né? Eu acho que, assim, tudo que se faz com muita competência é muito bem-vindo, né? E acho que isso vai mudando, né? Existia antes, né? Sempre uma... Eu já trabalhei em algumas indústrias que eu falei para você, né? A gente sente, às vezes, alguma resistência, né? E sabe o que a gente faz? Tá bom, se você não quer contar comigo, tem quem queira. A gente não pode baixar a cabeça, entendeu? Não, tem que seguir, né? A gente tem que... Eu acho que a gente tem que ter propriedade no que a gente fala. Cada dia estudar mais. Porque, assim, o momento que você encontra alguém e diz que essa pessoa te diz assim, não, eu sei tudo, putz, você pode deixar ela de lado que ela não vai servir para seguir com você, né? Com certeza. Então, a gente é um eterno aprendiz. A gente não... Cada dia eu descubro que eu não sei saber mais alguma coisa, né? A gente descobre cada dia. Cada dia, exatamente. Então, isso é estimulante, né? E é o que eu falei, trabalhar com... gostar daquilo que você gosta. Eu sempre digo, pessoal, às vezes eu ouço muita reclamação, porque a gente acaba sendo meio divã quando a gente está com um contato mais próximo com o colaborador ali no final da linha, né? Então, às vezes, reclama de tudo, reclama do restaurante, reclama do salário, reclama do chefe, a gente dá umas brecadas, né? Mas eu sempre digo a eles assim, olha, valorize o que você trabalha, porque tem empresa que não dá absolutamente nada e a pessoa trabalha em troca do seu salário. Nem tem ideia do risco que está correndo, né? Então, se você um dia se capacitar e ir atrás de um novo trabalho, legal, mas valorize o que você tem. E eu conheço muita realidade, eu já vi coisas assim absurdas. Lá no passado eu fui fazer um treinamento numa empresa têxtil e o pessoal estava, na época, pararam a empresa. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu estava pronta para... Não, eles cortaram um leite, né? Então, assim, não se falava ali em produção respiratória, nem lembro que tipo de treinamento que eu fui dar lá,
Mas o medo das pessoas que trabalhavam lá, que elas iam adoecer porque elas não iam mais tomar o leite. Ai, meu Deus, Porque associou era a leite. crença. Não, eu lembro quando É. eu comecei na área, o pessoal de oficina tinha o leite lá já junto Tinha com leite. tudo, né? Por quê? O leite. Mas por acaso vai entrar no seu pulmão? Não, né? Não, o leite é um taxiador. Ele é um alimento, ele é um alimento, taxiador. né? O leite com gordura vai taxiar o veneno e vai Então- transportar o veneno mais Então, rápido ainda, né? o leite tem que estar no refeitório, né? Claro que isso foi refeitório. mudando com o tempo, né? Mudou. Mas nós estamos falando de São Paulo, grandes centros. Mas- E lá longe, lá longe. Que eles acreditam, tem esse dogma ainda do leite, Já né? tem, Eu lembro quando teve os incêndios em Andraus, eu lembro as histórias dos antigão contando que a mídia ligava, vocês têm que trazer o leite, o leite. Aí na época, onde um cara tá no incêndio a 70 graus, 80 graus e sai de lá um leite geladinho, tem pão, né? Porque com leite e pão É fica mais pecado, gostoso né? ainda, né? Pecado, Aí né? esses aqueles ainda faz sentido, vai comer porque tá com medo, né? Vai comer o leite, vai tomar o leite, vai, né? Mas ainda É tem. altamente nutritivo. Mas quem. Desidratou, Mas não. Mas não, não nessa Não situação. para caso de você ali aspirar fumaça. Não né? aspirar Ai, meu Deus. fumaça. Ou essa situação aí. Então, e aí foi um E a negócio empresa não curioso, né? conseguiu explicar para eles que isso Não, ela funciona. cortou. Não, ela Cortou? cortou o leite porque era custo, né? É, Na e época, não né? faz sentido, Só né? que eles pararam de trabalhar porque ele ia fazer mal para eles que estavam expostos lá Meu aos tecidos. E aí você fala aí, né? Não tem um Então, leite. o que Não, é preocupante, quem quem tá. sou eu para falar? Porque eu tinha 14 anos, trabalhava em madeireira, né? Aí um dia acho que teve um problema com cola lá. Madeireira, tá? Tá. Madeireira vende madeira e vende cola, cascola Tá, grande. Não é que cheirava cola, vendia cascola. E aí acho que as cascolas caíram lá. E eu lembro-me que quando criança, jovem, falei, eu tinha 14 anos, falava, tem que comprar leite, né? Exatamente. Ah, A também- gente tem isso. Mas eu estou falando, se você sair dos grandes centros, é o que acontece. O que O pessoal não acontece morre abrindo poço artesiano, mas só tem Sim. água, sim, tem A oxigênio lá 4 dentro. metros de Tem profundidade. já oxigênio vai- lá A dentro. concentração tá menor, né? Então, ele vai morrer Morre ali. porque ele não vai ter oxigênio suficiente. E né? quantos não fazem isso? Quantos? Morei em chácara, até pouco tempo eu morava em chácara. Aí um grande empresário aí não morreu também, que eles deixavam algum produto na terra e eles foram mexer, morreram. São umas coisas assim que não faz o menor sentido. A gente né? às vezes está lá em cima, né? Falando da empresa. A gente às vezes não para olhar que isso realmente ainda acontece, né? Acontece Tem muito, esses né? dogmas, crentes, com animais peçonhentos mesmo, o cara fazer torniquete ou agravar Sim. a situação da pessoa, né? Esse E com leite. assim, e sabe um grande risco que a gente tem na indústria? Às vezes a pessoa não está consciente daquilo que ela está fazendo, porque a cabeça funciona. Mas às vezes eles falam assim para mim, fui fazer uma coisa rapidinho ali, porque eu já estava indo embora, e eu já vi isso custar vidas, né? Com pessoas treinadas, mas eu vou fazer porque eu já estou indo embora, não se paramentou corretamente e custou a vida dele, né? Então, isso é muito difícil para as equipes quando a gente tem baixas assim, né? Isso derruba. Então, você tem que fazer um trabalho muito grande para voltar o pessoal a ficar bem, né? Então, assim, eu acho que com o advento dos PANs, eu acho que isso é muito importante. Isso vai disseminando a atuação em emergência, né? Vai dando mais fôlego para a gente. Eu acho muito importante, né? Que legal. Conversando aqui com Vera Lúcia Fernandes. Ô Vera, deixa eu perguntar para você. A gente te conhece aqui do grupo, te conheço o tempo, virei seu fã, vejo vocês Obrigada. conversando ali, coisas que eu não estou entendendo nada, mas continuo ali, não estou entendendo nada. A minha área é outra. Eu também, tem Mas hora que eu olho assim e falei, opa, eu não estou entendendo, deixa eu entender um pouco. Aí eu dou uma paradinha para ver as discussões de vocês, tentar acompanhar do que vocês estão falando, da importância, óbvio, né? E a gente não chega, às vezes, onde a gente chegou, ou tem o sucesso que a gente tem, se a gente não teve algum tipo de sacrifício, né? E o sacrifício na vida vem. Uhum. Aí eu pergunto para você, Vera, o seu sacrifício, quem te inspirou? De sacrifício? Eu não Que entendo você- como talvez um Não- sacrifício, não. As dificuldades, né?
Tudo que você assim, passou. eu sempre tive assim muito. Meu pai já é falecido, ele sempre incentivou muito a tudo, né? A tudo. Eu queria ser arquiteta, né? Aí antes, quando fui fazer cursinho, achava que queria ser arquiteta, né? Aí fui fazer um curso no Senai de desenho de arquitetura, descobri que não era a minha praia realmente. Então eu falava assim, pai, eu queria fazer tal coisa. Eu lembro que eu tinha que fazer uma monografia, não era nem TCC, né? Na época, quando terminei a faculdade. Precisava de uma máquina elétrica. Aí foi lá e comprou. Ele comprava Barça escondido da minha mãe conhecer. Não sei se ainda do seu. Já acho que já. Não, Só Barça. então. Tive. Então, meu pai, sempre comigo e com minhas irmãs, uma das minhas irmãs é sócia comigo na SEC-UR, também é engenharia química, tudo que a gente queria, ele ia lá e conseguia. A gente estudou o que a gente quis, a gente fez o que a gente queria. Então, assim, eu não vou dizer que a gente teve assim dificuldades para fazer o que ele sempre se incentivou muito a que a gente estudasse, né? Ele já tem um tempo que não está com a gente, mas eu sempre olho e falo assim, você ia gostar do que a gente está conquistando, né? Então, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ter muito respeito pela gente, fazer o que se gosta, né? E valorizar cada dia do que a gente tem. Nós somos atores da nossa vida, né? Tem um grande amigo que diz isso, né? Uhum. Quando você projetar o que você quer, você vai conseguir. Porque você já tem que ir de cabeça erguida e falar, não, eu vou conseguir alcançar isso, né? A nossa vida é uma loucura. Se você para pensar, né? Que nem eu estava lá, vim correndo para estar aqui às 18, mas deu certo, né? Certo. E tem o fator trânsito aqui nessa cidade maluca, né? Então, às vezes você está falando uma coisa, você já está pensando outra, né? Às vezes estou dando treinamento e estou pensando em alguma coisa que eu preciso responder para alguém e vem na cabeça, né? Vem umas coisas, aí vem umas intuições das coisas que você vai falando, que às vezes não tem nada a ver com o treinamento, mas você dá uma quebrada para o pessoal, assim, aliviar, né? Porque senão fica muito maçante, né? A vida é muito dura. Só que você precisa ter o quê? Empatia pelas pessoas, né? Então, acho que quando a gente faz o que a gente gosta, e dos sacrifícios, eu acho que é ter uma vida, assim, cheia de compromissos que você precisa cumprir, né? Você tem família, você tem pessoas que você precisa estar junto, né? Mas eu acho que é isso, né? Acho que é um dia depois do outro, mas sempre com muito respeito, né? E empatia. Eu acho que a gente precisa ter isso junto às pessoas que a gente vai, de certa forma, disseminando ali o que a gente vai aprendendo e vai aprendendo junto, né? Eu não tenho mais um minutinho, não, tenho? Tem. Deixa eu só contar um negócio rápido. Claro. Eu lembro que muitos anos eu fui fazer um treinamento para um grupo de soldadores. Eles falaram assim, você conhece solda? Conheço. Não conhecia nada de solda, né? Aí falei, tá bom. Aí fui estudar, né? Ver tudo que tinha de risco. Então, fui conhecer tudo que era de risco, tá? E o que eu fiz? Peguei os soldadores, que são pessoas extremamente simples, mas de uma sabedoria imensa, né? Aí eu peguei um quadro. O que você faz? Me explica. E fui montando tudo com eles. Sabe quem deu treinamento? Foram eles. Fui eu que aprendi. Eu só fui mapeando a atividade dele e falando, olha, aqui você não pode fazer assim, você tem que usar uma luva aqui, você não pode ter uma estopa com óleo aqui, etc. E fui desenhando. Eles amaram. Só que quem mais aprendeu fui eu. Né? Então, acho que é isso. É isso que é o segredo. Legal. Né? Que show. Olha só. O Emergência Entrevista está conversando com a Vera Lúcia Fernandes, que ela vai dar um tchauzinho para a gente aqui. Deixa uma mensagem para a gente, Vera. Bom, agradecer imensamente o convite aqui da Revista Emergência, né? Agradecer a vocês pela oportunidade, né? Espero aí ter contaminado um pouquinho com né? Com o que a gente gosta de fazer, né? E acho que agradecer, acho que cada dia é uma conquista, né? Então, e outra, é fazer o que se gosta. Isso é fundamental, né? E a gente é ator da nossa vida. A gente vai dar o rumo que a gente quiser. Obrigado. Eu que agradeço. E o Emergência Entrevista fica aqui.